do Senhor, irmãos. Boa tarde. Este é o nosso segundo vídeo para o nosso canal Estudando Profecias, Aprendendo as Profecias. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Nós vamos dividir este estudo em duas partes. Nesta primeira parte vamos falar sobre as 69 semanas de Daniel. E a última semana nós vamos deixar para estudar junto com o período da grande tribulação. Ok? Vamos entender, portanto, Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, o porquê foi dada a profecia das 70 semanas para Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Daniel, quando estava em Babilônia, ele já contava com mais de 80 anos e entendeu pelo estudo de Jeremias capítulo 25 que os 70 anos determinados por Deus para o cativeiro babilônico já estava chegando no final. Ele então foi orar e no momento em que ele orava, o anjo Gabriel apareceu e lhe entregou essa profecia. Okay? E a raiz da profecia das 70 semanas está em Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12, que diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Convém lembrar que a palavra para semana é Shabua, que significa 7. Deste modo, nós vamos estudar a profecia da seguinte maneira: 77 estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ok? Precisamos entender para quem foi determinada as 70 semanas. Porque as 70 semanas é exclusivamente para Israel e para Jerusalém. Ok? Esta parte das Escrituras afirma que o período de tempo irá se cumprir para o povo judeu, teu povo, diz a profecia, e sobre a cidade de Jerusalém, tua santa cidade. Portanto, a profecia das 70 semanas é toda destinada a Israel. 70 semanas de anos. Por que anos? Como todos sabem, uma semana é constituída de 7 dias. Mas essas semanas a que a profecia de Daniel se refere, ao invés de dias nós contamos anos, ou seja, para cada dia da semana se conta um ano. Desta forma, para cada semana teremos 7 anos no lugar de 7 dias, formando assim então uma semana de anos. E vamos entender por quê. No Velho Testamento era comum o uso da semana de anos. Levítico capítulo 25, versículo 8 nos fala do jubileu. Ezequiel capítulo 4, versículo 6, vocês podem ler depois. 70 semanas de dias comuns são iguais a 490 dias. De acordo com o versículo 25 desse capítulo, a Escritura demonstra o seguinte: desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, teria 69 semanas, o que é relativo a 483 dias. Acontece que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até Cristo, teve uma duração maior que 400 anos. Portanto, é impossível que esta profecia se refere a semanas de dias comuns. As 70 semanas tiveram seu início quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isto está no livro de Neemias, capítulo 2. O que aconteceu aproximadamente no ano 445 a.C. Se contarmos a partir desta data, do ano 445 a.C., até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho, nós temos 483 anos, o que nos leva a concluir com certeza que esta profecia se trata de semana de anos. Okay? E esta profecia se cumpriu em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 9 é uma profecia que fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. Nós temos que está escrito assim: alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti,
justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um burrinho, filho da jumenta. Ok? Quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, cumpriu-se Zacarias capítulo 9, versículo 9. A extensão da profecia das 70 semanas está clara no versículo 24 de Daniel capítulo 9, onde diz o seguinte: 70 semanas estão terminadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Vamos ver então os propósitos dessa profecia em separado. Primeiro, extinguir a transgressão. A transgressão de Israel somente será extinta quando Israel se converter ao Senhor no final da grande tribulação, conforme Romanos capítulo 11, versículo 26. Romanos 11, 26 diz: e assim todo Israel será salvo. Segundo, expiar a iniquidade. Os efeitos da obra de Cristo somente vão alcançar Israel quando se converter como nação. Todo Israel vai se converter ao Senhor como nação. Portanto, o efeito da obra de Cristo lá na cruz do Calvário, que faz a expiação da iniquidade de todo homem, alcança Israel. Para Israel, somente no final da 70ª semana. Ok? Trazer a justiça eterna. Este fato somente vai ocorrer quando Jesus estabelecer aqui na terra a justiça eterna, diferente da justiça humana. A justiça humana é temporária, é cheia de falhas. E nós ainda vivemos hoje no tempo em que opera o mistério da injustiça. Lemos 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, também o versículo 10, que diz: o mistério da injustiça ainda opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ok? Bom, este terá fim, o mistério da injustiça, por ocasião do estabelecimento do milênio. Isaías capítulo 32 diz assim, Isaías 32, a partir do versículo 1: eis aqui está um que reinará com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Eis aqui está um que reinará com justiça. Ok? Jesus, então, vai estabelecer a justiça eterna no mundo, somente depois que passar a última semana de Daniel, quando Jesus estabelecer aqui na terra o seu reino, um reino de justiça. Jeremias capítulo 33, versículo 15. Jeremias 33 e 15 diz assim: naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Selar a visão e a profecia. Outro propósito da profecia de Daniel. Selar a visão e a profecia. Esta profecia somente se cumprirá quando, durante o milênio, não mais ocorrer visões ou profecias, pelo fato de Cristo habitar no meio do seu povo e toda a terra achar-se cheia do conhecimento do Senhor. Isaías 9, capítulo 11, versículo 9. Outro propósito da profecia de Daniel, capítulo 9. Ungir o Santo dos Santos. Nesse caso, ungir o Santo dos Santos refere-se à purificação do templo e da cidade de Jerusalém, da abominação desoladora, que será levada a efeito pelo anticristo no final da grande tribulação. Finis Dei afirma que a expressão Santo dos Santos nunca é usada para pessoas. Nesse caso, os judeus nunca aplicariam ao seu Messias. Portanto, ungir o Santo dos Santos refere então à purificação do templo de Jerusalém depois do período da grande tribulação. Okay? Nós temos a primeira divisão da profecia, que são 7 semanas ou 49 anos, de acordo com Daniel capítulo 9, versículo 25. Jerusalém seria edificada e restaurada da destruição causada pelo Império Babilônico. Daniel capítulo 1, versículo 1. Esta ordem foi dada
ao rei Artaxerxes, aproximadamente no ano 445 a.C., e nesta mesma semana deu-se início à contagem da primeira divisão, e o término da primeira divisão da semana, que são 49 anos, ocorreu aproximadamente no ano 396 a.C., o que é relativo a 49 anos. No final deste período, a cidade já estava totalmente reconstruída e esta palavra se cumpriu literalmente no período previsto, levou-se 49 anos. Neemias capítulo 4, versículo 16 e 17, é um cumprimento da profecia de Daniel capítulo 9, que diz assim: as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9 e 25. Ok? Diz assim: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém ao tal Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós vemos Neemias capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: e sucedeu que depois daquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, e os escudos, e os arcos, e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um, com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Okay? Então, durante o período de edificação da cidade, Israel trabalhava com uma ferramenta em uma mão e uma arma na outra, porque a perseguição era muito grande, perseguição movida por Sambalate, Tobias e por outros arábios daquela época que não queriam a edificação da cidade. Então cumpriu-se então Daniel capítulo 9, versículo 25, que a cidade seria edificada em tempos angustiosos. E terminou essa primeira semana no ano 396 a.C., essa primeira divisão da profecia. A segunda divisão teve início no ano 396 a.C., que são 62 semanas, que são relativas a 434 anos. Ok? Bom, nós vamos então contar o seguinte: esta profecia, os 434 anos, vai nos levar até o período em que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, que somado aos 49 anos da primeira divisão da profecia, faz 69 semanas, ou seja, 483 anos. Cumprindo então Zacarias capítulo 9, versículo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, filho de jumenta. Por que as 69 semanas de Daniel não terminaram com a morte do Messias? Há muitos que ensinam que as 69 semanas terminaram com a morte do Messias. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque a profecia diz que não. Daniel 9, 26 está escrito: e depois das 62 semanas será tirado o Messias. Ok, o fato de ser tirado o Messias refere-se à morte dele. E essa morte ocorreria depois do final da primeira fase da profecia, que são 69 semanas. Ok? Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe que há de vir refere-se ao povo romano. Quem destruiu a cidade, destruiu também o templo de Jerusalém, reconstruído por Herodes, foi o povo romano, no ano 70 da nossa era. Portanto, o príncipe que há de vir não é Messias o príncipe, porque o seu povo, o povo judeu, não destruiria a sua própria cidade. Como quem destruiu a cidade foi os romanos, o príncipe que há de vir é o anticristo, e ele será um romano, politicamente falando. Ele será um romano e ele virá, mas no início da última semana de Daniel. Então, nós temos que Jesus, o cumprimento da 69ª semana, aconteceu como estava previsto em Zacarias capítulo 9, versículo 9, exatamente com a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Somente para terminar, nós vamos ver então o decreto de Artaxerxes.
Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, disse mais Neemias ao rei: se bem parecer ao rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me deem madeira para cobrir as portas do pasto da casa e para os muros da cidade. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Neemias capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. A entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, nós vamos encontrar no livro de Lucas. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28, que diz assim: e dito isto, iam caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte aí. Ao entrar achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se assentou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direi: porque o Senhor o há de mistério. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28, nós temos então a entrada de Jerusalém, Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. Ok? Bom, nós temos o cálculo desta profecia para saber se está correto mesmo. Mas nós vamos deixar o cálculo da profecia para a segunda parte do vídeo, que é o período da grande tribulação, que é o período da última semana de Daniel. Nós estudamos 69 semanas e ainda falta uma semana, ok? A grande tribulação e a igreja nós vamos estudar juntamente com o cálculo da 70 semana de Daniel. Nós podemos antecipar que o ponto de contagem dos 483 anos foi marcado no ano 445 a.C. Se somarmos os 445 anos com 33 da vida de Cristo, temos 478 anos. 478 anos. A profecia nos diz que serão 483. Nós somamos 445 mais 33, 478. Então nos faltam aqui 5 anos. Ou seja, porque a profecia nos diz que são 483. A previsão dizia que o Messias, o príncipe, seria morto no final da 69ª semana, o que realmente aconteceu depois do cumprimento das 69 semanas, ok? Bom, então nós vamos estudar onde estão esses 4 anos que estão faltando, esses 5 anos que estão faltando para o cumprimento desta profecia, que é exatamente o cálculo para as 69 semanas, em um próximo vídeo sobre o período da grande tribulação. Eu agradeço a todos vocês e quero pedir a vocês que comentem, compartilhem, curta meu vídeo, inscreva-se no meu canal e dê a sua opinião. Nós precisamos da sua opinião para melhorar o nosso trabalho. Dê a sua opinião, curta, compartilhe, comente. Precisamos ouvir você a respeito desse nosso trabalho. Aguardem o próximo vídeo sobre a última semana de Daniel. Muito obrigado e a paz do Senhor a todos.